Bom dia, galerinha. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo, né? Hoje é dia 16/9. Então, vamos entrar nesse módulo aí. É uma matéria fácil, vamos prestar bastante atenção, beleza? Módulo 22, circunferência e círculo, né? Quando a gente fala já de uma circunferência, o que a gente lembra de uma circunferência? Quais as principais classificações dentro da minha circunferência, né? Então, fixando o ponto de origem, porque eu tenho um ponto de origem no meio, eu identifico esse ponto de origem, né, como um pontinho O, né, que é o ponto do centro, e ele fica nomeado no meio da minha circunferência, né? E ele tem uma distância, né? Essa distância do centro da minha circunferência, né, até a uma borda dele se chama raio, né? Aí eu tenho os elementos da minha circunferência. Quem são os elementos da minha circunferência? Aí vamos lá. Os elementos da minha circunferência é raio, diâmetro, arco, corda. Vamos ver eles da minha circunferência? Olha aqui, ó. Tem um ponto de origem, né? Essa distância que vai do meu ponto de origem até a borda da minha circunferência se chama raio. Então, aqui eu tenho um raio, ó. Aqui eu tenho outro raio. E aqui eu também tenho outro raio, ó. Porque tá indo do centro da minha circunferência até a borda dela. Então, eu tenho 3 raios, ok? A união desse raio, que vai de uma borda a outra da minha circunferência, se chama diâmetro. Então, vai do ponto A ao ponto C. Isso aqui se chama diâmetro. Ok? Quando não está passando no meio da minha circunferência, que eu tenho aqui o ponto E ao ponto D, né? Isso aqui se chama corda. Ok? Aí eu tenho uma distância aqui, olha, que não pega também no centro da minha circunferência. Ele pega na minha corda, que é o ponto F até meu ponto G. Isso aqui se chama flecha. Ok? Então, isso aqui são os elementos da minha circunferência que está aqui embaixo, ó. Todas especificado, ó. Raio, diâmetro, corda e flecha. Ok? Tem uma observaçãozinha aqui, olha. Uma circunferência possui infinitos raios e infinitos diâmetros, pois por um ponto podem passar infindáveis segmentos de reta, né? Um exemplo que eu tenho, gente, aqui, quando a gente tem um pneu, né? Uma roda aí de bicicleta. Eu tenho um eixo principal da minha bicicleta. Nesse eixo eu tenho infinitos raios, né? Então, tem infinitos pontos. Então, quando eu passo de uma borda a outra borda, eu tenho um diâmetro. Então, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, eu vou ter infinitos. Por esse motivo que tem essa observaçãozinha aí. Tranquilo? Aí, círculo, né? Círculo é uma união da circunferência com todos os pontos interiores, ou seja, é a circunferência e toda a sua área interna. Então, o círculo é a minha área interna, beleza? Então, eu tenho o R1, né? Que é meu raio 1, né? Aqui também tem um raio, ok? Só que o círculo é minha área interna, a circunferência é a minha borda,
ok? Então, em outra palavra, a circunferência é apenas o contorno, ó, o contorno. E o círculo, além do contorno, é também a região interna, essa região que é pintadinha aí, tranquilo? Então, aqui eu tenho uns exercícios, né, que vem falando de raio, de diâmetro, de tudo isso. Aí eu gostaria que vocês fizessem, tranquilo? Eu sei que, né, o diâmetro, né, para eu achar o diâmetro, se eu tenho um diâmetro que tem um valor de 18, meu raio é a metade dele, meu raio é 9, ok? Sempre eu tenho que fazer isso. Então, eu vou pegar o valor do diâmetro e vou dividir para 2, que é igual a 9. Tranquilo? Então, gente, essa matéria é fácil, né? Vamos prestar atenção aí. Vamos fazer esse exercício. Aqui é complete, tá? Aí eu tenho exercícios contextualizados. Vou pegar o valor que está no lado de fora, menos o valor que tem de dentro. Então, uma matériazinha bem fácil, bem tranquila, que eu gostaria que vocês fizessem. Mandasse para mim pela plataforma, vocês sabem como que envia, tá? Fazem aí para mim com calma, bem tranquilo, tá? Estou aguardando. Essa aí é a matéria de hoje. Tranquilo? Agora vamos falar aí do módulo 23, que é polígonos. Com isso, a gente vai encerrar matemática 2. Aí só vai faltar mesmo para eu fazer a correção dos módulos, tá? Que eu não esqueci. Matemática 2, módulo 23, vem falando de polígono circunscrito, né? Aí vem falando de posição de um ponto em relação a uma circunferência. O que vem a ser isso? A distância entre o ponto e o centro da minha circunferência. Aqui eu tenho um raio, né? O raio vai até a minha borda da minha circunferência. A partir do momento que eu vou lá para o lado de fora, que é meu lado externo, né? Já tem um ponto lá, já é um segmento de reta, ok? Aí vamos lá. Assim, considerando P a um ponto da minha circunferência, ó, tá? Ó, é o centro, D é a distância. Quando a distância for menor que R, o ponto P está dentro da minha circunferência. Presta atenção, aqui, ó. A distância D, ele é menor do que o raio. Tá vendo o meu Dzinho? Ó, meu D. Ele não é menor do que o raio? Tá vendo? Então, significa que o P, ele vai estar dentro da minha circunferência. Tranquilo? Quando D for igual ao raio, significa que um pertence ao outro. Ele vai estar um em cima do outro, ó. Ele vai estar no mesmo sentido, na mesma posição. Vai estar exatamente na minha borda. Ok? Uma observaçãozinha. Quando eu pego 2 pontos da minha circunferência, eu tenho uma reta secante. Quando eu pego um ponto só, eu tenho uma reta tangente. Isso aqui é muito importante vocês gravarem, tá? Aqui, a minha distância, ele é maior do que o raio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, minha distância é bem maior do que o raio, tá? Vocês leem isso aí com bastante calma. Ó, posição de uma reta relativa à circunferência. Tá formando aqui um ângulo de 90 graus. Tem uma reta aqui. Aqui eu tenho uma circunferência, tá?
Então, aqui é uma reta externa. Aqui eu tenho uma reta que tá pegando 2 pontos na minha circunferência. 2 pontos distintos. Ok? Aqui meu R é igual à minha distância e tá pegando um ponto só. A minha distância é maior do que R, ó. Só vocês vão ler isso aí, ó. Ok? Aqui eu tenho segmentos tangentes, tá? São segmentos de reta que se encontram com uma circunferência em um ponto, ó. Tá pegando um ponto aqui, ó. Sendo que este, né, em uma de suas extremidades, tá pegando uma de suas extremidades, ó. Tá? Mas eu só tenho um ponto em comum. Tá vendo? Aí aqui eu tenho as propriedades dela, que são os segmentos tangentes. Segmentos tangentes pega um ponto só na minha circunferência. O secante pega 2 pontos, tá? Polígono circunscrito. O que vem a ser polígono circunscrito? Preste atenção que eu tenho um triângulo. E dentro do meu triângulo, eu tenho um círculo. Tá? Então, isso aqui é um polígono circunscrito. Olha um outro exemplo. Eu tenho um quadrilátero e quem tá dentro do meu triângulo? Um círculo, tá? Outro também que a gente tem que ver, olha a extremidade dele, ó. Eles são unidos por pontos, ó. Eles têm vértice em comum, ó. Ó. Por esse motivo que eles são circunscritos, ok? Agora aqui eu tenho exercícios para vocês fazerem. Aí vocês vão fazer esse exercício para mim. Determine a medida de AP do segmento, tá? Um lado é igual ao outro. Ache um valor de X para mim, tá? Aqui vocês vão me dizer quando ela é tangente, quando ela é secante. Lembrando, tangente, a reta tangente pega um ponto na minha circunferência, a secante corta 2 pontos, tá? Aqui também vocês vão me dizer isso com relação a S1, aí vocês vão olhar aqui, ó, quem é S1, quem é S2, para poder responder esses exercícios aqui, tá? Questão 3, tá falando que é um quadrilátero escrito, são lados opostos, quanto que mede o perímetro? Eu sei que o perímetro é a soma dos lados, ok? Aqui vocês vão dizer se é reta secante ou é tangente. Isso aí é questão fácil, gente. Aqui o valor de X, né? Se esse aqui é 6, isso aqui é 4, então o valor de X é a soma deles, tá? Então a matéria tá aí facinho. Com isso, a gente termina o módulo 23 de Matemática 2. Então, Matemática 2 está o quê? Finalizado, tá? Só falta eu fazer a correção, que eu vou fazer na próxima aula. Eu vou começar fazendo a correção aos poucos. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Bom dia, fiquem com Deus. E façam as atividades, hein?